Tarde, um bom dia para quem está assistindo esse vídeo pela manhã, um bom dia. Quem está assistindo à tarde, boa tarde. Quem está assistindo à noite, boa noite. Como eu falei no vídeo anterior, hoje nós iremos falar sobre como estudar a Bíblia. Parece um assunto meio trivial, até porque estamos cheios de pessoas aí ensinando a palavra de Deus, muitos teólogos, muitos gurus que estão ensinando sobre a palavra de Deus. Então parece trivial, mas nós vamos abordar algumas coisas interessantes a esse respeito, que poderá trazer luz e facilitar as pessoas que têm interesse em aprender e estudar a palavra de Deus. Uma coisa interessante é que a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Podemos usar uma palavra emprestada, né, para dizer que a Bíblia é um livro místico, porque a Bíblia, segundo consta, ela é um livro, como Jesus falou, a palavra de Deus é espírito e vida. É um livro espiritual, é um livro sobrenatural, é um livro em que, para encontrar as verdades, não é simplesmente ler. Então, é por isso que Jesus, em determinado momento, lá em Mateus 11, 28, ele diz que ele dá graças a Deus porque essa palavra não foi dada aos eruditos da época, aos doutores, aos pastores, mas aos pequeninos. Então a Bíblia não foi escrita como um livro para ser entendida por acadêmicos, por artifícios acadêmicos, mas é um livro inspirado. E então as verdades, a promessa da revelação é divina, né? Não acadêmica. É por isso que hoje existem muitas igrejas, muitas religiões, porque se baseiam na ideia de pessoas que, através dos seus aparatos acadêmicos, passam a ideia de que tem o conhecimento da verdade. Mas a Bíblia é um livro simples, é um livro espiritual, em que você pode ler toda a Bíblia e não encontrar nela o essencial, porque é um livro espiritual e deve se buscar de forma espiritual. Jesus falou em determinado momento para a mulher lá de Samaria que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é um livro espiritual. Um conselho importante sobre isso é que antes de você buscar se aprofundar na palavra de Deus, você tem que ter a intimidade com a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é um conjunto, ela é um todo, né? Então um conselho bom seria que você lesse pelo menos 3 vezes a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A primeira leitura você ia ter uma aproximação da palavra, né? Na segunda leitura você ia perceber mais os fatos em si históricos, né? E já uma terceira leitura você ia perceber as nuances, os detalhes que estão ali colocados para aquele buscador da verdade. E cada vez que você vai lendo, buscando essa verdade, ela vai se abrindo para você. Eu vou citar alguns exemplos aqui na questão de conhecimento, né, sobre a palavra de Deus, como muda o entendimento quando você busca através da própria Bíblia a explicação. Muitos dizem que cada um tem a sua interpretação da Bíblia, e o que eu quero mostrar hoje é que nós não vamos interpretar a Bíblia, porque a Bíblia mesmo se interpreta. As próprias passagens da Bíblia vão explicá-la. Como sempre, eu vou deixar, se não for possível colocar na descrição pelo tamanho, mas vai estar nos comentários a descrição, as passagens aqui descritas nesse estudo.
Então, é importante termos em mente isso, que a palavra de Deus é um livro espiritual e que não se entende por formas acadêmicas. Alguns usam, por exemplo, aquela passagem de Isaías 28, 6 a 10, dizendo que como se deve estudar a Bíblia. É um pouco aqui e um pouco ali. Na verdade, aquele verso não está dando um método de como estudar a Bíblia. Aquele verso simplesmente está falando de uma situação que os sacerdotes estavam fazendo de errado, e Deus usa o próprio método dos sacerdotes que estavam fazendo, passando conhecimento sem o mínimo de controle adequado, né? Era regra sobre regra, um pouco ali, um pouco aqui. E você vai ver que no verso 13, Deus, ele diz assim, que vai tratar aquele sacerdote de igual maneira. É tanto pejorativo essa forma de pouco aqui, pouco ali, que no verso 13 ele fala, eu vou fazer isso com eles, né? Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que eles caiam e tropecem e sejam enganados. Ali no verso 13 desse capítulo 28 de Isaías. Então eu não posso usar essa passagem para dizer que o método de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. Nós observamos como Jesus explanava a palavra de Deus. No caminho para Emaús, você vê que ele pega e vai, né, desde o Gênesis, né, e passando pelos profetas, sobre tudo que estava escrito a seu respeito. Então, ele é um conjunto, ele vai abordando desde o Gênesis e vai seguindo uma trajetória de conhecimento, né? Não é um pouco aqui e um pouco ali, mas é um conjunto de coisas que se completam, né, nesse entendimento. Então, você vê a forma de Jesus aprender e ensinar através também da forma com que ele faz as pessoas raciocinarem. Você vê muitas vezes Jesus fazendo perguntas para que as pessoas possam mergulhar a fundo na verdade. Ele pergunta para os discípulos, algumas vezes ele perguntou o que as pessoas falam a meu respeito, o que eles dizem, né? E vocês, o que dizem? Várias vezes Jesus fez perguntas para levar as pessoas a refletirem sobre o que é a verdade. Então, quando você lê a Bíblia, que você lê uma passagem da Bíblia, você tem que se perguntar: o que é isso? É isso que está realmente dizendo aqui? É isso que eu tenho que entender? O que ele quer dizer com essa passagem? Então, o entendimento, a partir do momento que você faz essa pergunta, né, do que você está lendo, vai lhe despertar a razão, e o Espírito vai fazer com que você se aprofunde naquele conhecimento. A Bíblia, lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então eu não posso isolar a Escritura e dizer que o Velho Testamento passou, agora só o Novo Testamento, porque é um conjunto, né? Você pega, como Jesus falou, todo o Velho Testamento vinha falando a respeito dele, né? Como eu vou entender Jesus no Novo Testamento se eu não entendo Jesus a partir do Velho Testamento? Que foi a forma como que o próprio Jesus explanou e se identificou para as pessoas dentro da palavra de Deus, né? Então, eu tenho que entender a Bíblia como um todo, né? Ela é um conjunto. A Bíblia mesmo se explica. Tudo vai estar explicado lá. E aquilo que eu não tiver explicação na própria Bíblia, é como a própria Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, pertence a Deus. Mas a própria Bíblia vai estar explicando suas próprias verdades, né? Trazendo luz àquilo que ela está explicando. Então, como se estudar a Bíblia? Primeiro você tem que ler, conhecer, ter intimidade. Você precisa ter uma noção do todo da palavra de Deus. É por isso que é importante você ler toda a Bíblia pelo menos 3 vezes, para você ter o conhecimento do todo, né? E aí, quando você está lendo uma parte, você entende que isso já foi dito lá na frente, que isso já foi dito lá atrás. Aí você entende o conjunto, né? Esse foi o método de Jesus explanar a palavra, o método de ele aprender a palavra, porque ele ensinava como ele aprendia, desde o Gênesis, vai pegando tudo e vai compreendendo a palavra como um todo. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos
de como a Bíblia mesmo se explica e como você deve procurar a explicação pela própria Bíblia, né? Um exemplo muito conhecido: algumas pessoas pegam algumas passagens e isoladamente criam um conceito religioso em cima daquela palavra ali, né? Você vê, por exemplo, eles pegam Jesus dizendo, lá em Marcos, né? Marcos 7, quando ele fala do alimento, e ele diz assim: Jesus tornou puro todos os alimentos. E pega essa passagem e diz que Jesus tornou puro todos os alimentos, sem se perguntar quais eram os alimentos que estavam ali na mesa. Jesus estava dentro de uma casa de judeus, onde não se comia carne de porco, não se comia nenhum animal imundo. E a referência é naquela situação, né? E aí pega essa passagem e esquecem o todo da Bíblia, né? O todo. É por isso que eu tenho que entender o conjunto. Quando eu entendo um conjunto, eu vou entender que determinada passagem da Bíblia, ela não está anulando a outra. Ela não está anulando. E não pode ver essa anulação quando eu entendo o conjunto, o todo dessa palavra. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma passagem está lá em Oséias, né? Em Oséias capítulo 8:4. Não, primeiro vamos para Romanos 13:1, em que está escrito assim, né? Toda autoridade é constituída por Deus. E as pessoas pegam essa passagem e dizem: olha, toda autoridade, todo mundo que está aí no poder, todo presidente, não foi constituído por Deus. Aí fica meio contraditório se você se perguntar sobre alguns líderes que já passaram na história da humanidade, né? Você perguntar, por exemplo, sobre Hitler, você perguntar sobre Mussolini, sobre Napoleão, o próprio o faraó que não queria deixar o povo sair. Aí você diz: espera aí, toda autoridade foi constituída por Deus. Será que ele está falando da pessoa ou está falando da autoridade no sentido abstrato da palavra, a questão da autoridade? Ou seja, Deus constituiu o conjunto de hierarquia que existe tanto no céu quanto na terra. Aí você pode dizer: você está explicando. Não. Quando você lê lá em Oséias capítulo 8, versículo 4, fala que os judeus tinham escolhido líderes que não foi da vontade de Deus. Aí parece contraditório, entendeu? Parece contraditório, porque a passagem diz que eles escolheram líderes que não foi da vontade de Deus. E como eu posso pegar e harmonizar com Romanos 13:1, que diz que toda autoridade é constituída por Deus? Então você vê aí que há realmente nuances. Eu preciso conhecer o todo para poder entender as passagens e as respostas que a Bíblia dá. Outro exemplo, nós temos lá em Crônicas e Samuel, né? Em Crônicas e Samuel, em 1 Crônicas 1:21, falando do evento que Davi fez o censo, fala que Satanás tentou Davi a fazer o censo. Já em 1 Samuel 24:1 fala que foi Deus que instigou Davi a fazer o censo. Aí parece uma contradição novamente, porque você pega dois eventos, você pega um evento visto de forma diferente, o mesmo evento. Aí você pode se perguntar então, quem foi realmente? Foi Deus ou foi o diabo que tentou Davi a fazer o censo? Há uma explicação teológica que eles dizem que os judeus atribuíam tanto bem quanto mal a Deus. Eu poderia usar essa explicação, mas aí eu não estaria usando a Bíblia, explicando a própria Bíblia. Mas aí quando você pega lá em Lamentações, capítulo 3, 37, Jeremias fala que Deus tanto traz o bem quanto o mal. Aí mostra realmente que os judeus acreditam, eles criam que Deus
por conta da sua condição de todo-poderoso, de supremo, as coisas só acontecem sob a permissão de Deus. Então, se só acontece sob a permissão de Deus, tanto bem quanto mal, eles atribuíam a Deus. Aí você encontra a resposta para essa aparente contradição de 1 Crônicas 1:21 e de 2 Samuel 24:1. Outro dado importante você encontra em Mateus 21. Você pega Mateus 21, o anjo fala para Maria que a virgem ia dar à luz a um filho e ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E quando você pega João 11:51, ele diz que Jesus, o sacerdote profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Então, se eu pego essas duas passagens, qual é o entendimento que está ali naquela passagem? Que Jesus não veio morrer pela humanidade, ele veio morrer pelos judeus, pela nação judaica. Então eu me pergunto, então Jesus morreu foi só pelos judeus? Ou foi por toda a humanidade? Aí quando você encontra passagens que falam porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, parece contraditório. Outra vez parece contraditório. Por quê? Porque você tem que entender o todo, o conjunto. E essa promessa foi feita lá para Abraão. Que olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti, Abraão. Ou seja, Gálatas 3:7 diz que quem aceita Jesus pela fé se torna filho de Abraão. E quem é filho de Abraão? Os judeus, os israelitas são filhos de Abraão. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quando você aceita Jesus, você se torna um judeu. É por isso que ele diz que só ia morrer pelo seu povo. Em Colossenses capítulo 2, verso 11, diz que o batismo é a nova circuncisão. Quem é que praticava a circuncisão? Eram os judeus. Para você ser um judeu, você tinha que ser circuncidado. Então agora, para você se tornar, fazer parte do povo de Deus, desse Israel espiritual, que Pedro vai falar lá em 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, olha, vocês nem eram nação, nem eram povo, agora vocês são povo de Deus, nação escolhida, nação santa. Esse é o mesmo conceito que foi dado para o povo de Israel. Então, quando você aceita Jesus, você começa a fazer parte do povo de Deus, você se torna judeu, nessa nova aliança, nessa nova ordem de coisas. Essa foi a promessa. Essa foi a promessa. É por isso que Jesus só vai salvar quem crer e for batizado e que aceitar Jesus. Porque só quem aceitar a Jesus será considerado israelita, povo de Deus. Nem todo que nasce em Israel, nascer em Israel, israelita. E Paulo já falava isso lá em Romanos 6, capítulo versículo 9. Nem todo mundo que nasce em Israel, que tem sangue de Israel, é israelita. Ele deixou claro que eu tenho que aceitar a Jesus para eu ter essa condição de judeu, de israelita. Então, quando você entende isso, você vê que não tem contradição. Quando você entende o todo, quando você acompanha a Bíblia desde o Gênesis, desde a promessa feita a Abraão, você vai entender por que em Mateus 21 ele falou que veio salvar o seu povo, porque em João 11:51 ele diz que salvará a nação judaica. Ou seja, todo aquele que aceita Jesus pela fé se torna filho de Abraão. Os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão. Quando você aceita Jesus, você se torna filho de Abraão. É simples assim. E tanto as leis quanto as bênçãos referentes aos judeus pertencem a todos aqueles que aceitam Jesus, né? Tanto as leis que foi dada para os judeus. É por isso algumas pessoas falam, o mandamento foi dado para os judeus. É claro que foi dado para os judeus, sempre foi e sempre será. E todo aquele que aceita Jesus pela fé se torna filho de Abraão, se torna judeu. E recebe tanto as bênçãos quanto as obrigações do povo judeu. Outra questão importante para você ver as nuances da Bíblia é quando você pega em Romanos, né? É uma passagem também importante. Quando você pega em Romanos capítulo 2, você pega Romanos capítulo 2,
capítulo 2:13. Olha o que diz Romanos 2:13. Pois diante de Deus não são os simples ouvidores da lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei serão considerados justos. Aqui em Romanos 2, capítulo 13, ele diz que os que obedecem à lei são considerados justos. Agora veja no mesmo livro, no capítulo seguinte, Romanos 3:20, olha o que ele diz: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos pecadores. Parece contraditório. Romanos 2:13, ele diz que justo é quem guarda a lei. Romanos 3:20, ele diz que ninguém é justificado por obra da lei. Agora pronto, deu um nó, né? Qual realmente é a verdade sobre isso? É a Bíblia explicando a Bíblia. Aí você pega Romanos 3:31, olha o que ele vai dizer em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, você vê como a própria Bíblia explica a Bíblia. Já em Romanos 3:31, ele vai dizer, olha, ninguém é salvo por obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas só que em Romanos 1:5 diz que Jesus chamou um povo para a obediência que vem pela fé. É por isso que em Romanos 3:31 ele diz, anulamos a lei pela fé? Não, antes confirmamos, ou seja, a obediência que é aceita é a obediência que vem pela fé. Você pode guardar os mandamentos como um jovem rico e não vai adiantar de nada. Mas você tem que obedecer os mandamentos. Mas essa obediência tem que vir por meio da fé em Jesus. Através do Espírito de Cristo, ela é aceita. É isso que ele está dizendo ali. Quando ele fala em Romanos 3:31 que a fé não anula a lei, a gente confirma, é que justamente isso. É pela fé que a obediência é aceita. Por isso que não contradiz Romanos 2:15 de Romanos 3:20. Romanos 2:13 e Romanos 3:20, porque a obediência é confirmada pela fé. Então, esse foi o objetivo de hoje, mostrar para vocês que eu tenho que ter o conhecimento do todo da palavra de Deus. Eu tenho que procurar, me perguntar, procurar dentro da própria Bíblia as explicações. Há muitas religiões, muitas pessoas que se arvoram o direito de explicar a Bíblia baseado em revelações. Porque eu tive uma revelação. Eu tenho um Espírito, então eu leio a Bíblia. O que o Espírito me disser sobre isso que está escrito, então isso é. Quando na verdade, Paulo, ele lá em Atos 17, vou ler essa passagem aqui, em Atos 17, ele mostra algo interessante. Quando ele fala sobre a palavra de Deus, o estudo dela, ele diz assim, 17, capítulo 2, como habitualmente Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, argumentando com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando o que se fez necessário Cristo padecesse. Então, com base nas Escrituras, ou seja, não é a minha interpretação, porque veio na minha mente, eu tenho o Espírito Santo, o que eu disser dessa palavra é isso. Não, é com base. É algo baseado. Eu tenho que pegar a própria Bíblia, explicando a própria Bíblia, como Jesus fez, mostrando desde o Gênesis, tudo, e os profetas, e o Pentateuco, o que estava escrito a respeito dele. Não é a minha interpretação, é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Quando eu deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia, então eu vou estar mais próximo da verdade. Então, não precisamos de mestres e gurus com títulos acadêmicos para entender o livro sagrado, que é um livro espiritual, é um livro místico, é um livro sobrenatural. Nós precisamos sim, humildade, precisamos usar os métodos deixados pelos apóstolos, por Cristo, na forma de estudar a palavra de Deus. Não por força nem por violência, mas Deus falou pelo meu Espírito. Então, esse é o objetivo desse vídeo hoje, fazer você entender como você pode encontrar a profundeza na verdade. Hoje, quando você lê a Bíblia, de hoje em diante, procure ler, procurando os detalhes, se perguntando. Se você encontrar uma passagem que tem uma aparente contradição, guarde aquela passagem anotada, porque você vai encontrar mais na frente, ou numa outra leitura, você vai encontrar aquela resposta para aquela aparente contradição. E ore, peça a Deus, o Espírito Santo, quando você lê a palavra de Deus.
né? Eu vi algumas pessoas, uma certa pessoa falando assim, eu vi os pastores, o que eles explicam? Eu tenho dúvida, eu vou aos pastores. Jesus não foi aos pastores. Jesus, que é o nosso exemplo, foi educado e aprendeu fora dessas escolas dos rabinos. Então nós temos que buscar. Deus falou que ele revelou isso aos pequeninos. Jesus falou, graças a ti, ó Pai, porque tu revelaste essas coisas aos pequeninos. Então ela está revelada para aquele que é humilde a aprender. Então que Deus possa abençoar você, e aguardando aí o próximo vídeo do canal, que vai ser sempre um assunto interessante, novo, para que você possa gostar, aprender e ter mais essa vontade de estudar a palavra de Deus. Então, até a próxima.